você, a partir de hoje, nunca mais vai ler a Bíblia da mesma maneira. Nunca mais você vai ficar perdida sem saber como começar uma leitura bíblica, como fazer um estudo bíblico, como aprofundar o seu conhecimento. Você está preparado para aprender como aprofundar o seu conhecimento bíblico? Nós vamos começar aqui o estudo em Gênesis capítulo 6. Já quero entrar logo com um texto que a maioria de vocês não conseguem entender. Olha só. Aqui em Gênesis 6 está escrito: então arrependeu-se o Senhor de ter formado o homem na terra, e isso entristeceu o seu coração. Mas como que lá em Números 23 está escrito que Deus não se arrepende? Por que aqui está escrito que Deus se arrepende? Como explicar isso? Será que a Bíblia está errada? Como que nós vamos entender isso? Vocês querem aprender? Quem que tem dificuldade sobre esse texto? Quem aqui tem dificuldade sobre isso? Você quer aprender como interpretar a Bíblia de verdade? Quer aprender a entender textos difíceis? Quer ter compreensão verdadeira e clara da Bíblia sem ficar confuso, sem ficar perdido na hora de ler, sem ficar questionando, né, o que a Bíblia está escrita, porque você vai aprender de forma profunda? Você quer aprender isso? Então vamos lá. A primeira coisa para você poder entender a Bíblia, eu vou até escrever aqui para você, tá? A Bíblia, gente, ela tem algo chamado contexto. Se você não ler os versículos dentro do contexto, você vai sempre interpretar de forma errada. Se você quer aprender a palavra de Deus, você tem que sempre analisar e examinar o versículo dentro do contexto. Como assim, irmão Vitor? O que é contexto? Vou dar um exemplo. Ó. Em Jeremias 33:3, Deus fala para ele: clama a mim. Clama a mim. Ok? Mas por que Deus mandou ele clamar? Ninguém prega isso para você. Porque no contexto, em Jeremias 32, Jeremias foi perseguido. Tá? Ele foi perseguido. E em Jeremias 33:1, ele estava preso. Então Deus mandou Jeremias clamar porque ele estava sofrendo perseguição e estava preso. Ele estava preso, mas a sua oração não. Isso é contexto. Contexto é quando você entende por que aquele versículo foi dito. Por que aquele versículo foi escrito. O que aconteceu antes daquele versículo. Vocês estão pegando isso? Você entendeu o que é contexto? Entendeu? Porque você só vai descobrir por que Deus se arrependeu ou não se você entender contexto. Se você entendeu, comenta aqui. Entendi. Você pegou isso? Contexto é eu saber por que aquele versículo está ali. O que aconteceu antes daquela história. Por que aquele versículo foi dito. Qual é a razão, o motivo. Qual que é o contexto. Por que você não entende a Bíblia? Por causa disso aqui, ó. Imagina um filme. O filme tem começo, certo? O filme tem meio e o filme tem fim. Toda a história tem isso. O seu problema é que você pega só o final da história, ou o meio da história, ou o começo da história. Você não vê a história por completo. Você nunca estuda a Bíblia, a história completa, que a gente chama de contexto. Você está pegando isso? O problema da maioria dos cristãos é que eles leem a Bíblia apenas versículos isolados. Isolados. Tá. Aqui é um S, gente. Aí ficou feio. Deixa assim mesmo. Versículo isolado. Por isso que muitas pessoas não sabem explicar o que significa Mateus 6,33, quando Deus fala assim: buscar primeiro de Deus a sua justiça. Porque a pessoa não analisa o contexto. Tá? O Rodolfo está perguntando aqui: o contexto tem que voltar quantos capítulos? Na verdade, você não tem que voltar os capítulos. O que você tem que fazer é que você tem que ler a Bíblia pela ordem dos capítulos. Então, se você quer começar a ler a Bíblia, comece por um livro da Bíblia. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Ok? Até você terminar aquele livro. Qual livro que eu recomendo você começar a ler se você ainda não tem a prática de leitura? Comece pelo livro de Marcos. Por quê, irmão Vitor? Vou te explicar. Porque a Bíblia, o centro dela é Jesus. Toda a Bíblia aponta para Jesus.
E o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, é uma história resumida de Jesus. E lá tem apenas 16 capítulos. Se você ler um capítulo por dia, que é 5 a 7 minutos para você ler um capítulo, você vai conhecer toda a história de Jesus de forma resumida em 2 semanas. Tem crente que tem 5 anos, tem 10 anos e não conhece a história de Jesus, não sabe para que ele veio, não sabe o que ele pregou, não sabe por que ele morreu, não sabe por que ele ressuscitou, não sabe por que ele foi glorificado, né? Subiu ao céu e foi glorificado, não sabe o que aconteceu depois da morte de Jesus, que ele desceu até as partes mais baixas da terra. Então, meu irmão, você precisa começar a aprender a ler a Bíblia corretamente. Para de pegar a Bíblia para ler só versículo isolado. Você precisa ser um cristão que aprofunda o seu entendimento na palavra. E para fazer isso, você tem que ler a Bíblia por capítulos, respeitando a ordem dos capítulos. Que nem exemplo, agora eu estou lendo Provérbios. Estou lendo Provérbios, comecei desde o capítulo 1. Já passei lá do capítulo 15, eu acho que eu estou no 16, 17 por aí. E assim você vai lendo a Bíblia, aprendendo a Bíblia. Agora você vai entender o que significa, então arrependeu-se o Senhor de ter formado o homem. Será que Deus se arrepende? Para você entender isso aqui, você precisa analisar o contexto, ok? Qual que é o contexto? O contexto é que Deus criou o ser humano. Só que a Bíblia nos ensina aqui que os seres humanos, né, eles estavam em fornicação, eles estavam tomando para si mulheres de todas aquelas que por eles foram escolhidas. Então, o povo, né, a humanidade estava caindo no pecado sexual, da fornicação. E eles se afastaram tanto de Deus que o Espírito Santo não poderia mais estar com eles. Então, o Espírito Santo foi tirado. E por causa disso, Deus, ele se entristeceu e ele se arrependeu de ter criado o homem, de ter formado o homem. Não que Deus se arrependeu, gente, como posso dizer assim, que Deus se arrepende de que ele fez algo errado. É um arrependimento de tristeza. No original, quando você vai ver a palavra aqui no original, a palavra arrependeu, é no sentido de lamentar. Olha só, lamentar, o significado no original. Tá vendo aqui? Sofrer tristeza. Então Deus, ele ficou muito triste porque o ser humano estava longe da sua presença. Agora, lá em Números 19, onde fala que Deus não se arrepende, é no sentido da palavra profética. Porque naquele contexto, Deus, ele tinha feito uma promessa para Abraão. Eu iria abençoar você e a sua descendência. A descendência de Abraão era Israel. Só que o rei Balaão, ele queria que Balaque amaldiçoasse a Israel. Deus falou, não, eu não vou me arrepender da palavra que eu liberei sobre Abraão, que eu iria abençoar a sua descendência. Então, Deus, ele fala, eu não sou homem para que minta e para que se arrependa. Ok? Então, naquele contexto, Deus estava dizendo que a palavra profética liberada sobre Abraão e a sua descendência não seria voltada atrás. Você está pegando isso? Então, Deus se arrepende? Deus se arrependeu no sentido de ficar triste. É igual quando você dá um presente para alguém e a pessoa pega aquele presente seu, quebra. Você dá um presente pro seu filho, ele não respeita o seu presente, ele quebra, ele maltrata, ele não cuida. E você fica triste, você fica arrependido de ter dado aquele presente. Foi isso que aconteceu com o Senhor. O ser humano não soube respeitar o presente que Deus deu para ele, que foi a vida. Ok? Então, entenda uma coisa, quando Deus libera uma palavra profética, ele não vai voltar atrás. Irmão Vitor, mas por que lá em Jonas está escrito que a cidade seria destruída e não foi destruída? Por quê? Porque é o seguinte, tem situações que Deus libera uma palavra de juízo. Só que se o povo se humilhar e se arrepender, eles vão alcançar misericórdia e aquele mal não virá sobre eles, porque eles serão perdoados. Você está pegando isso? Então é muito importante você entender que Deus aqui se entristeceu com o povo que estava em pecado. E lá em Números 23, Deus ele não se arrependeu da palavra dada a Abraão, por mais que queriam amaldiçoar o povo de Israel.
Amém? E quando é uma palavra de juízo, se o povo se arrepender, aquele juízo não vai se cumprir naquela nação, naquela cidade, naquela família. Deus, ele queria que Sodoma e Gomorra se arrependessem, mas eles não se arrependeram, então veio destruição. Mas o desejo de Deus não é destruir, o desejo de Deus é perdoar, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Vocês estão pegando isso? Isso é a interpretação bíblica. A interpretação bíblica não é o que eu acho. Gente, o que vem de pessoas falar besteira pra mim aqui no direct, vocês não têm noção. Tem um irmão que falou bem assim pra mim ontem. Não, irmão Vitor, não pode estudar para pregar, porque tem que comer do rolo. Eu falei, irmão, você nem sabe o que significa comer do rolo. Tá falando bobeira. Você nem sabe o que significa comer do rolo. As pessoas falam coisas que elas acham. Por isso que tem um monte de gente pregando bobeira, falando palavrão no púlpito, pregando coisas erradas, ensinando um monte de besteira, porque não tem preparação. As pessoas pensam que ser espiritual é você ser relaxado, é você apenas abrir a Bíblia na hora que vai pregar e falar aquilo que dá na cabeça. As pessoas pensam que ser espiritual é isso. Isso não é ser espiritual, isso é ser inconsequente, isso é ser preguiçoso, isso é ser relaxado, porque o verdadeiro pregador da palavra de Deus, ele ama conhecer a palavra. Ele ama a palavra. E tem uma coisa importante. Gente, não adianta conhecer muito de teologia e não orar. Não adianta nada. Você tem que ser um pregador com o fogo do Espírito Santo. Você tem que buscar a palavra e buscar em oração e jejum. Se você juntar conhecimento com espiritualidade, essas pregações serão profundas e impactantes. Porque pregação sem o Espírito Santo vira discurso. Tá bem? A Mari está falando, eu fico maravilhado com seus ensinos, a palavra de Deus, amém. Deus abençoe muito, querida. Louvado seja o nome do Senhor. Valquíria aqui, muito bom ensinamento. A Ju Rodrigues, né? Eu entendo dessa forma. A Mari, logo vou adquirir uma Bíblia igual a sua. Gente, presta atenção, não adianta ter uma Bíblia igual a minha. Se você não sabe interpretar os textos bíblicos, você pode ter a melhor Bíblia do mundo, a Bíblia mais cara do mundo, não adianta. Você tem que aprender a interpretar a Bíblia. Então presta atenção aqui. Como fazer para poder interpretar a Bíblia? Olha só, primeiro passo, tá? Primeiro passo. Peça ao Espírito Santo para que ele abra seu entendimento. Isso está lá em Lucas 24, 44. Ok? Importante. Mas você tem que aprender a meditar. Meditar. Isso está lá em Josué. Está lá em Josué 1. Tá? 1:8, acho, se eu não me engano. O que é meditar? Meditar não é ler. Meditar é você refletir sobre aquilo que a palavra diz para você colocar em prática. Qual o problema? Você apenas lê a palavra, você não medita. Orar é a parte que você vai fazer para o Espírito Santo abrir seu entendimento. Meditar é a sua parte. Aqui você aprende a ler a Bíblia, você aprende a examinar, você aprende a entender o contexto, ok? Você aprende a pesquisar, você aprende a consultar o hebraico e o grego, tá? Então, entenda uma coisa, existem duas partes na interpretação bíblica. A sua parte e a parte do Espírito Santo. Enquanto você não entender isso, enquanto você não entender que você precisa fazer a tua parte e o Espírito Santo vai te dar a capacidade, não vai acontecer nada na tua vida, no teu chamado, no teu ministério. Por favor, compartilhem aqui, porque o Instagram não está entregando minhas lives, tá, pro pessoal. Então tem muita gente que não está conseguindo estudar, aprender, ver as lives. Então compartilhe, por favor, para que mais pessoas sejam alcançadas aí. Amém? E agora eu vou ensinar para você como ler a Bíblia corretamente. Quem aqui quer aprender como ler a Bíblia corretamente? Vocês querem aprender? Se você quer aprender, comenta aí, eu quero. Amém? Você quer aprender? A Valquíria falando que Deus abençoe sempre você, amém. Obrigado pelo carinho, tá? Vamos lá. Vocês querem aprender como ler a Bíblia corretamente? Eu vou ensinar vocês. A Consuelo, sou pregador e estou aprendendo muito com você, amém. Deus abençoe muito. Eu vou ensinar vocês agora como ler a Bíblia corretamente. Vocês estão preparados para isso? Antes disso aqui, gente, de eu mostrar como ler a Bíblia corretamente, deixa eu mostrar aqui algo bem legal, tá? O que é que acontece? Se você ainda não é nosso aluno, se você não é nosso aluno de interpretação bíblica ou do Manual do Pregador, o
quero convidar você para ser nosso aluno. A gente essa semana está liberando, gente, uma promoção especial que não vai ter mais, tá bom? Então, se você ainda não é nosso aluno, quero convidar você para se tornar nosso aluno. É só você vir aí no link da bio aqui, ó, clicar no link, tá? Para você fazer parte da leitura raio-x, onde você vai aprender a entender a Bíblia, vai aprender o Antigo e o Novo Testamento, você vai ter acesso às minhas aulas ao vivo que ficam gravadas aqui, como aprender grego e hebraico, tá? Você vai ter aulas práticas de interpretação, olha só, ó, Mateus 17, ó, toda aula de interpretação, gente, ó. Versículo por versículo, tudo explicado, ensinando você a entender a Bíblia, tá? Tudo isso aqui está na leitura raio-x. Você vai ter acesso a grupo de alunos, vai aprender sobre Apocalipse. Para você fazer parte da leitura raio-x, é só você vir aqui no meu perfil, clicar aqui no link, clicou no link, você vem aqui, ó, entender a Bíblia passo a passo. Veio aqui, você vai entrar no site oficial, tá? Aqui para fazer a tua inscrição, tá bom? Mas é o seguinte, gente, são poucas vagas que estão disponíveis, tá? Se você não é aluno ainda, a hora é agora, tá? Então é o seguinte, vamos lá. Você quer aprender a ler a Bíblia corretamente? Eu vou ensinar você a como ler a Bíblia corretamente. Por que as pessoas não entendem a Bíblia? Porque a Bíblia, ela foi escrita para povos antigos. Vou dar um exemplo. Quando Jesus disse assim, que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Se você não entender por que Jesus disse isso, qual que era a cultura daquela época, você nunca vai entender essa palavra. Outro exemplo, a passagem das 10 virgens. Tem muita gente que fala que o azeite lá na passagem das 10 virgens é o Espírito Santo, mas isso não é verdade. Porque naquela passagem, naquele contexto, fala que aquele azeite tinha que ser comprado e aquele azeite foi pedido emprestado. O Espírito Santo você não compra, o Espírito Santo você não empresta. Então, naquele contexto, não tem como ser o Espírito Santo. Por que você não entende a passagem das 10 virgens? Porque você precisa aprender o que significa o casamento judaico, as 3 fases do casamento judaico. Aí você vai entender por que Jesus falou, porque Jesus pregou sobre aquela parábola e qual é o verdadeiro ensinamento sobre aquilo. Então, se você quer aprender a ler a Bíblia corretamente, você precisa voltar a tua mente e o teu olhar para a cultura daquele povo, para o jeito que eles viviam, para o jeito que eles falavam. Isso se chama contexto histórico e cultural, tá bem? Então, se você quer ler a Bíblia, você precisa ter um olhar aonde você quer descobrir o porquê de cada palavra, o sentido original de cada palavra, tá bom? Então, vou ensinar para você agora como ler a Bíblia corretamente. Olha só. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Vocês querem me dar um exemplo, algum versículo? Comente algum versículo para fazer interpretação bíblica ao vivo, tá? Para vocês verem como que faz. Falem para mim algum versículo aí, tá bom? Então vamos lá, só lembrando, como fazer leitura correta? Respeitando o contexto, tá bem? Segunda coisa, identificar as palavras-chave. Isso aqui é tudo da leitura raio-x, hein, gente? Se você não está na leitura raio-x, você está perdendo. Vão acabar as vagas. As palavras-chave. 3. E 3. Aplicar as perguntas. As perguntas de interpretação. Tá bom? E também tem a BRB. Se der tempo, eu vou explicar sobre o que é a BRB. Tá bom? Se der tempo. Vocês estão preparados? Vocês querem aprender? Vocês querem Jeremias, né? Tá. Eu vou em Jeremias, depois vou em outro texto, tá bom? Vou em outro texto. Vamos lá. Jeremias, cadê o amigo Jeremias? Profeta Jeremias. Aqui. Jeremias. Ó, tudo isso aqui, gente, ó. Estudo. Tá vendo? Aqui, ó. Jeremias 33. O texto diz assim, ó. Clama a mim e eu te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes ocultas que você não sabe. Todo mundo prega isso aqui e fala que você tem que orar, que Deus vai falar com você, vai te revelar coisas. Tudo bem, mas o verdadeiro pregador, quando ele vai ler, ele quer identificar o contexto. Lembra aqui, ó, o contexto. O que é o contexto? Eu já expliquei, hein? O contexto é você ler o que vem antes, para você entender porque aquele versículo está falando
por que aquele versículo está ali. Depois você vai identificar as palavras-chave. Quais são as palavras-chave? A pessoa que está no texto, o verbo do versículo, a ação, tá? O verbo é ação, exemplo, andar, andar, correr, bater, isso são ações, tá? E o lugar. Basicamente é isso. Tem mais coisas, tá, gente? Que não dá para ensinar tudo também. Então a gente vai descobrir quem está no texto agora, ó. Então, pela segunda vez, vi a palavra do Senhor. Então, já sei que Deus está no texto. Aí eu grifo aqui a palavra. A Jeremias. Então, é Deus e Jeremias que estão no texto. Ó, já descobri a primeira palavra-chave. A pessoa. Mas quando ainda estava encerrado no pátio. Então, ele estava preso, encarcerado. É uma palavra importante, então eu posso deixá-la grifada. Então, eu já sei que enquanto Jeremias estava preso, Deus mandou a palavra dele pela segunda vez. Quando foi a primeira vez? Aí você tem que voltar. Você tem que vir aqui em Jeremias 32 e analisar o capítulo 32. Ó, aqui é o versículo 6. Ó. Então respondeu-lhe Jeremias, vi a minha palavra do Senhor dizendo. Tá vendo? E aí você vai descobrir mais coisas ainda. Você vai se aprofundar mais. Amém? E aí nós vamos descobrir agora, né, que Jeremias está preso. Amém? E Deus manda ele orar na prisão. O que a gente aprende aqui? Aí vem as perguntas de interpretação bíblica. Quem está no texto? Qual a mensagem transmitida? O que eu posso aprender? Qual lição eu posso tirar para minha vida e para as minhas pregações? O que a gente aprende? Que Jeremias estava preso, mas a oração dele não. O que a gente aprende aqui? É que em momentos que nós não temos saída, o próprio Deus nos aconselha a orar. Porque Deus só age depois que você ora. Não importa se você está sofrendo. Deus está vendo o seu sofrimento, mas ele só vai agir quando você orar. Porque o próprio Deus falou para Jeremias, clama a mim. E quando você me clamar, eu vou responder e te revelar coisas grandes que você não sabe. Porque Deus, ele age quando as pessoas oram. Não adianta reclamar, espernear, murmurar, brigar com os outros. Se você não decide orar, a sua situação não muda. O próprio Deus mandou Jeremias orar. Você está pegando? Então são 3 fases da interpretação bíblica. Olha só. Primeira fase, tá, da interpretação bíblica. Conhecer a história. Conhecer a história bíblica. Tá bom? Segunda fase da interpretação bíblica. Aprofundar. Você vai aprofundar nos detalhes. Não tenha pressa de ler a Bíblia, tá? Não fique lendo a Bíblia igual você lê mensagem do WhatsApp. E a terceira fase da interpretação bíblica. Você vai tirar lições. E é aqui que o Espírito Santo vai ministrar o teu coração. Deixa eu falar um negócio para você. O Espírito Santo não vai ler a Bíblia por você. O Espírito Santo, ele não vai estudar por você. Ah, eu não vi orando por sabedoria. Pois é, mas se você não fizer a tua parte de buscar, de ler, de meditar, de aprender, de pesquisar, de se aperfeiçoar, o Espírito Santo não vai fazer a sua parte. O Espírito Santo, ele vai atuar onde? Na interpretação bíblica. Na hora que você está entendendo o texto, ele vai iluminar a tua mente, vai te dar clareza, ele vai mostrar coisas na Bíblia que você nunca enxergou, mas você precisa aprender a ler e interpretar a Bíblia corretamente. Se você não se dedicar a isso, não adianta que você vai ficar com medo de pregar. Você vai rejeitar oportunidades. Você vai ser aquele pregador que prega 10 minutos e já se atrapalha. Você vai ser aquele pregador que prega que quando você vai subir no púlpito, todo mundo fala assim, ah não, esse irmão não, ah não, essa irmã, nossa, essa irmã não. Você quer isso para sua vida? Não, então você precisa tomar uma atitude. Infelizmente, nós estamos vendo um tempo onde as pessoas passam tanto tempo na internet, no celular, no WhatsApp, vendo um monte de besteira, e elas dão desculpa que não precisa ler e buscar a palavra do Senhor. Gente, isso é um mandamento bíblico. Jesus disse, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Você precisa. É uma questão de vida ou morte. A sua vida, a sua família depende da palavra de Deus. Jesus disse, nem só de pão virá o homem, mas de toda a palavra será a boca de Deus. Você entende isso? Se você não começar a aprofundar a sua vida na palavra e também na oração, se prepare, porque você vai passar muita vergonha.
espiritualmente, na sua família, no seu ministério. Infelizmente, gente, nós estamos vendo um tempo onde muitos pastores estão pregando bobeiras, estão falando palavras no púlpito, estão totalmente, fazendo coisas que não agradam o coração de Deus por falta de palavra, por falta de oração, de comunhão. E não tem jeito, não tem para onde correr. Sem oração e palavra não existe ministério. Você quer se aperfeiçoar? Você quer aprender mais a palavra? Então estou convidando você para fazer parte dessa única turma do Manual do Pregador com essas condições, tá bem? Irmão Vitor, tem gente que fala assim, irmão Vitor, por que a leitura raio-x não é gratuita? Tem muita gente que pergunta isso para mim. E as pessoas não entendem que a leitura raio-x é uma metodologia de interpretação bíblica, que eu preparei ela com 14 anos de estudo, de busca, de mergulhar, de passar madrugadas acordado. E tem gente que pensa que isso foi de graça. Não foi de graça. Fiz muitos cursos, estudei com muitos professores, li muitos livros, e tem gente que muitas vezes fica escandalizada porque eu dou aulas de teologia, de interpretação bíblica e também de hermenêutica. Mas pensa comigo, é pecado a pessoa vender um livro sobre interpretação bíblica, sobre oração, sobre qualquer outra coisa? Você compra livros, você tem Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, E a gente não consegue uma Bíblia gratuita, Infelizmente eu não ganho as minhas Bíblias são em torno de R$500, para você ter noção. Então a leitura raio-x, ela é muito mais barata do que um livro de teologia. Gente, olha esse livro aqui, ó. Esse livro aqui, ó, tá vendo esse livro aqui? Esses 2 livros aqui são mais de R$300. E você não vai aprender a interpretar a Bíblia. Você só vai aprender coisas a respeito da palavra. Na leitura raio-x, você vai aprender a interpretar a Bíblia de forma profunda para você não ficar dependendo de livros grossos como esse aqui. Você está pegando? Então a leitura raio-x é muito mais acessível e com conteúdo bem profundo para você aprender a interpretar a Bíblia de forma profunda. Então a leitura raio-x, ela vai levar você para outro nível de conhecimento, porque você vai aprender como examinar a Bíblia de forma profunda. E isso serve também, gente, para livros. Se você quer ler livros e não entende, você vai aprender a entender os livros, vai aprender a entender a Bíblia, você vai aprofundar seu conhecimento. Se você tem alguma pergunta sobre a leitura raio-x, faça agora, tá? Para quem ainda não conhece a leitura raio-x, essa leitura raio-x, você vai aprender que é a interpretação bíblica, a sua parte, a parte do Espírito Santo, o contexto, tipos de livros da Bíblia, como ler Apocalipse, como ler Salmos. Você vai aprender aulas práticas de interpretação, como estudar o Antigo e Novo Testamento juntos. As minhas aulas ao vivo ficam aqui, grego e hebraico de forma prática. Olha só, você vai aprender tudo isso aqui, gente, dentro da leitura raio-x. Vai ter acesso ao grupo de alunos, que é comigo mesmo, tá? Um seminário sobre pregação verdadeira e Apocalipse descomplicado, tá bom? Legal? Amém? Gente, eu recebo muitos testemunhos de pessoas que fizeram cursos e não aprenderam nada. Se você entrar no meu site, você pode ler lá todas as pessoas que são meus alunos, tá? Minha filhinha tá chorando. Eles vão falar o que eles acham da leitura raio-x, tá bom? Porque a leitura raio-x é uma metodologia única, você não vai achar nem livros e nem por aí. Porque é a metodologia única que eu criei com 14 anos, tá? Amém? Então é isso aí, pessoal. Deus abençoe muito, tá? Vejo vocês na próxima aula. Beijo no coração.